Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia a todos. Vamos começar mais um Bom Dia Mercado. Hoje, dia 28 de fevereiro, o mês que nunca acaba, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouco dos jogos de hoje, sexta-feira e do final de semana. Já vamos organizar o final de semana inteiro aqui para a gente poder trabalhar, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Antes da gente começar, se você puder, deixa aquele like maroto para ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. E claro, se você assiste o vídeo e não é inscrito ainda, se inscreve aí e ativa as notificações. Beleza? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o dia de hoje, sexta-feira. Temos o jogo de ontem adiado da Europa League do Salzburg com o Frankfurt. Pelo visto foi adiado por conta do mau tempo, mais especificamente por conta da ventania que estava lá na Áustria. Uh, o que falar desse jogo aqui, né? A gente teve uma vitória cachapante do Frankfurt no primeiro jogo, o Salzburg irreconhecível, né? O Salzburg até demonstrou uma força ofensiva, mas defensivamente um time muito perdido e o Frankfurt muito bom no contra-ataque, um time de muita qualidade no contra-ataque, sobre aproveitar. Se a gente tem um cenário onde o Salzburg precisa fazer gol e o Frankfurt está tranquilo, o Frankfurt provavelmente também vai jogar no contra-ataque nesse jogo. Em casa chegou até no primeiro e talvez no segundo gol chegou até a propor o jogo, mas depois aproveitou os contras. Eu acho que nesse jogo aqui eu até consigo ver uma vitória do Salzburg, para ser bem sincero com vocês, que essa odd de 1,80 até me interessa, mas vai depender muito da postura do Frankfurt. Se o Frankfurt recuar demais, deixar o Salzburg ficar com a bola e não conseguir encaixar os contra-ataques que eles tanto sabem fazer, pode ser interessante até trabalhar a favor do Salzburg aqui. Agora, se você vê que o contra-ataque do Frankfurt está encaixando, independente se o Salzburg está com a bola, está com domínio, está com pressão, pode ser muito mais interessante você buscar o mercado de gols aqui. Beleza? Fica de olho porque a necessidade é toda do Salzburg. O Frankfurt não tem mais outra competição além da Bundesliga 1, se eu não me engano. Não sei se está na Pokal também, talvez esteja também na Pokal, mas não vai ser por agora o jogo. Então o Frankfurt está bem tranquilo ali ao ponto de conseguir até administrar esse resultado. Se o Frankfurt não quiser contra-atacar e a gente só tiver o Salzburg jogando, um bom jogo para trabalhar a favor do match odds do Salzburg. Se o Salzburg tiver com essa mesma intensidade, mas estiver dando o contra-ataque para o Frankfurt, aí é mercado de gols. Beleza? Então esse é o jogo atrasado da Europa League que ia rolar ontem. Depois nós temos às 2h30 Bundesliga 2, como é de costume, né? Jogos de meio de tabela e de fim de tabela aqui do Karlsruhe com o Nuremberg. Depois o Regensburg recebe o Dresden que é o último colocado, o pior visitante da competição. Vai pegar o Regensburg, que é um dos melhores mandantes. Pode ser interessante aqui ficar de olho num possível back ao Regensburg, mas a gente sabe como é que funciona a Bundesliga 2. Quem já vem trabalhando na Bundesliga 2 há algum tempo sabe que mesmo com o fator casa às vezes importando bastante, dentro de campo às vezes o jogo acontece de forma totalmente diferente e você precisa ajustar ali a tua leitura. Às 16h30 temos Fortuna contra o Hertha. Eu coloquei esse jogo aqui porque os dois times estão ali na beira do rebaixamento, do relegation. O Fortuna já até entrou ali na zona de relegation mesmo. O Hertha, mesmo com a entrada do Piatek, fazendo uma boa dupla de ataque ali e tornando o Hertha ainda mais veloz, principalmente pela direita, né, porque era um time mais veloz de contra-ataque na esquerda, não vem encaixando, o time do Hertha não está muito bem. Ambos os times têm necessidade aqui, né? O mandante Fortuna é horroroso como mandante, o visitante Hertha não é isso tudo, é meio de tabela. Então a gente pode explorar aqui mercado de gols, né? Provavelmente o match odds vai ser difícil da gente ter uma visão mais clara, mas provavelmente o mercado de gols aqui pode ser interessante. Beleza? 16h45 temos Ligue 1. Eu separei o Marseille aqui porque é um dos melhores visitantes da competição. Não que eu leve isso em consideração, mas eu quero ver como é que o Marseille se comporta com essa cotação de 2,20. Tá? O Nimes tá ali também na zona de relegation da França. Não é um mandante tão ruim, mas o Marselha é um ótimo visitante. Então pode ser um jogo para match odds aqui, tanto para Lei Nimes quanto para Beck Marselha, se a leitura se confirmar, mas também pode ser um jogo para gols. Fechou? Às 17 temos a Premier League,
O Norwich recebe o Leicester. O Leicester que perdeu a vice-liderança para o City e pelo visto não vai recuperar de volta. O Norwich é o pior time da Premier League hoje em dia, é o pior mandante da Premier League hoje em dia e o Leicester é o terceiro melhor visitante. Para quem gosta desse tipo de estatística, a gente tem uma odd do Leicester ali variando entre 1,70 e 1,80, uma boa odd para back se o Leicester conseguir controlar o jogo, dominar a segunda bola, para mim vai ser um bom jogo para trabalhar back ao Leicester aqui. Vou ficar de olho. Tomara que seja hoje aquele back tranquilo de match odds, tá? Vamos falar então já de sábado, puxar aqui para o futebol de sábado. Começamos sempre sábado de manhãzinha com um Bundesliga 2, né? Virou rotina para mim há muito tempo. Temos o Heidenheim que briga com o Hamburgo, Stuttgart e Arminia pela vaga na Bundesliga 1, ou pelo menos para relegation, né? Para tentativa de subida. O Darmstadt não é um time ruim, tá? Em casa não é isso tudo, mas não é um time ruim, principalmente na bola aérea, tanto no cruzamento para a área quanto no escanteio e no levantamento de bola parada, então fica de olho nisso. O Heidenheim é um bom visitante, mas acho muito difícil o Dresden dar brecha aqui, dar uma partida muito fácil. Então para mim é um jogo para gols e dificilmente para match odds. Tá? As odds implicam bastante nisso daí. Depois temos o Aui contra o Hamburgo que deixou de aproveitar no último final de semana. Pega um Aui que é um dos melhores mandantes da competição, só que o Hamburgo é um dos melhores visitantes. Então nós temos aqui uma grande dificuldade de fazer qualquer tipo de análise pré-live. O Hamburgo sempre começando com odd baixa, seja em casa, seja fora. É um time de Bundesliga 1, né? É um escudo de Bundesliga 1 que ficou muito tempo na Bundesliga 1. Já vem, se eu não me engano, 2 ou 3 anos seguidos na 2. Acho que é o segundo ano seguido. E vem dando mole. Sempre que vai para o final da fase seguinte da competição, dali para frente, não consegue manter o seu ritmo e na temporada passada acho que nem a relegation disputou. Então é bom ficar de olho. O Heidenheim e o Hamburgo estão numa disputa direta aqui. Acho que para o Kiel já não dá certo, para o Furt já não dá certo. A questão é mais entre o Hamburgo e o Heidenheim para ver quem vai pegar essa terceira vaga ou até a segunda, né? Porque o Stuttgart não emplacou tanto assim, não se distanciou tanto. Mas eu acho que não é um jogo não vai ser um jogo muito mais fácil para o Hamburgo aqui. Acho que essa odd de 1,60 pode estar meio enganosa, pode estar meio baixa, a não ser que o Aui faça aquele jogo recuado com um contra-ataque que não esteja encaixando, mas aí a gente precisa da leitura no live para ver. Beleza? Furt pega o Stuttgart, mesma situação aqui. A diferença é que o Furt é um time. Como é que eu vou destacar o time do Furt para vocês? É um time muito bom no contra-ataque. O lado esquerdo é muito veloz, já tinha comentado isso com vocês, mas é o time que acende e apaga na competição. Ganha 2, perde 2, ganha 2, perde 2, nunca consegue emplacar, né? Se vocês olharem os últimos jogos, vocês vão conseguir ver. E o Stuttgart está muito embalado, né? O Stuttgart está muito embalado para poder. Saiu agora na Pokal, se eu não me engano, para o Frankfurt, mas jogou muito bem pelo menos no segundo tempo, tentou recuperar. O Stuttgart é um time que está, na minha opinião, pronto para voltar para a Bundesliga 1 e é bem provável que tenha facilidade, talvez até uma facilidade maior aqui que o Hamburgo, né? Tá até com uma odd mais alta. Por quê? Porque o Furt é aquele time que a gente não consegue confiar tanto, né? Mas só tem dois cenários aqui para mim, ou back Stuttgart ou mercado de gols. Bundesliga 2 eu não fico inventando moda no primeiro tempo. Geralmente eu busco coisas anormais na Bundesliga 2 no segundo tempo. Beleza? Depois, Lazio e Bolonha. A Lazio, vice-líder da competição, quer botar uma pressão para cima da Juventus. Vai pegar um bom time do Bolonha, né? Só que a Lazio vem muito motivada, vem numa atmosfera muito grande. Geralmente os jogos da Lazio em casa, e isso é uma dica para vocês, não costuma dar tanta leitura. A Lazio começa a entrar no jogo quando você começa a pensar que talvez seja a hora de fazer um backlash, eles já marcaram, né? Ciro Immobile, Felipe Caicedo jogando muito bem. Então pode ser uma boa você ficar de olho aqui, mas se você não encontrar a leitura para Lazio não tem problema. Fica tranquilo porque geralmente está sendo difícil de pegar mesmo.
uma leitura clara da Lazio em casa, porque eles geralmente, quando estão para melhorar, acabam encontrando gol e aí não para mais de fazer gol. Pode ser que não aconteça isso hoje, amanhã, mas é um dos cenários que eu tenho visto ultimamente. Tá? Aí temos Bundesliga 1 no sábado. Começamos com Bayern de Munique, o líder, fora de casa a 1,40. É uma odd interessante para mim, eu vou buscar, vou estar lá dando uma olhada. Mas não sei se o Hoffenheim vai oferecer aqui tanta dificuldade no começo. O Hoffenheim é um time muito de segundo tempo. O Hoffenheim é um time muito de contra-ataque. Né? Então, se o Bayern conseguir neutralizar os contra-ataques do Hoffenheim, vai ter mais facilidade aqui para poder ganhar esse jogo. Como a defesa do Bayern costuma morrer, digamos assim, no segundo tempo, costuma meio que adormecer no segundo tempo e o time do Hoffenheim melhora muito, fica de olho aqui na segunda parte se o jogo estiver empatado ou se o Bayern estiver ganhando de um gol só, porque pode ser interessante buscar uma possível recuperação aqui do Hoffenheim. Mas claro, o time do Hoffenheim que sai para contra-atacar também dá espaço para ser contra-atacado. Beleza? Augsburg e Gladbach. O Gladbach é outro time que briga pela liderança com o Dortmund e o Leipzig e o Bayern. O Augsburg geralmente em casa joga com as linhas avançadas, joga pressionando muito a saída de bola e vai jogar contra um Gladbach que tem um excelente contra-ataque e uma excelente bola aérea. Tá? Então, coisas que eu diria para você, que eu aconselharia para você tomar cuidado nesse jogo. Quando as linhas do Augsburg estiver avançada e o Gladbach estiver conseguindo passar por elas e contra-atacar, procura o mercado de gols. Não fica só procurando trabalhar lei ao Gladbach. Às vezes ele vai se fazer de morto. Tá? E por último, as bolas aéreas, bolas paradas do Gladbach são muito boas. Pode ser interessante dar uma explorada nisso daí. Beleza? Por último, no sábado de Bundesliga, temos o Dortmund pegando o Freiburg. Uma odd muito baixa do Dortmund. Não me interessa tanto fazer, porém, pode ser que o Freiburg consiga se engraçar ali e abrir o placar primeiro. E eu tenho uma possibilidade de pegar essa virada do Dortmund com uma odd um pouco mais agradável. Mas com essa odd de 1,20, só vou fazer back com stake cheia se realmente for um massacre daqueles, tá? Chelsea fora de casa meio-dia. Lembrando, não vou fazer todos esses jogos, estou te mostrando aqui bons jogos para você fazer, tá? O Chelsea acabou de ser eliminado da Champions. Acabou não, né? Eu tô antecipando as coisas, pode ser que eu passe vergonha. Mas tomar 3-0 dentro de casa pro Bayern e ter que fazer no mínimo 3-0 fora sem tomar nenhum gol, acho difícil. Então, na minha opinião, o Chelsea está praticamente eliminado. Vai jogar contra o Bournemouth. O Chelsea não é ruim fora de casa, pelo contrário, é um bom time fora de casa. Pega um Bournemouth que não é isso tudo em casa. Com essa odd de 1,80 ou 1,72, se o Abraham estiver bem ali, se não estiver machucado, se o Willian estiver jogando por conta daquela questão do contrato, pode ser interessante trabalhar a favor do Chelsea aqui. Beleza? Não vou fazer PSG e Dijon pela Ligue 1. Acho muito baixa essa do PSG a 1,12 aqui, tô fora. Depois temos Colônia e Schalke. Na verdade, eu só selecionei esse jogo para vocês aqui porque o Colônia vem numa melhora significativa. Só que essa melhora significativa vai fazer com que o time tenha confiança para ir para cima do Schalke e tome contra-ataque. O Schalke é um excelente time de contra-ataque. Tá? Então, fica de olho nessa possibilidade de mercado de gols aqui no jogo do Colônia. Liverpool, líder da Premier League, entra para jogar contra o Watford com mod 1,40. Eu tenho muita dificuldade para ler o jogo do Liverpool no jogo inteiro. O Liverpool tem janelas de ofensividade, janelas de descanso, janela de jogo morto, janela de jogo lá e cá. É muito difícil, tá? Outra coisa que eu me dou muito mal no jogo do Liverpool, geralmente mercado de gols. O Liverpool tem uma janela também de pressão ali, mas depois ele dá uma segurada. Então é um jogo que eu fico ali em stand-by para poder olhar, para poder tentar buscar aquela a janela de back, mas se eu não encontrar, beleza também, né? Sem apavoro. Às 16 horas temos Santos e Palmeiras, né? Um jogo aqui que coloca à prova o Gesualdo, o treinador do Santos, né? Deixa eu até dar uma olhada como é que está a questão do Santos aqui. Não é uma situação muito ruim, tá? O Santos venceu o Guarani, venceu a Inter de Limeira, perdeu para o Corinthians, e aí perder no clássico é complicado. Ganhou do Botafogo, empatou com a Ferroviária e perdeu do Ituano.
Poderia ter tomado mais do Ituano, né? Mas já é um treinador ameaçado. Infelizmente aqui no Brasil é assim, não tem muito tempo para pensar, né? E o Gesualdo já está ameaçado aqui no Santos. Pegando um Palmeiras do Lucha, pode ser que a situação ainda fique ainda pior, né? Se o Palmeiras vencer esse jogo. E eu separei isso aqui, eu não tenho cotação do evento ainda, mas só para lembrar vocês que existe, né? Não vou comentar sobre todos os jogos dos paulistas, do Carioca, do Mineiro, mas esse aqui é um clássico que vale a pena olhar. Beleza? Pelo visto vai ser Urbana Caldeira é Vila Belmiro, não é? Exatamente. Urbana Caldeira é Vila Belmiro. Então pelo menos joga em casa o Santos e não no Pacaembu. Vamos passar pro. Antes de fechar o sabadão, temos Napoli e Torino. O Napoli que vem numa crescente na competição. Olha onde já está o Napoli, ó. Já está em sexto. Olha como o Gennaro Gattuso já deu aquela invertida na situação do Napoli, né? Já melhorou bastante, a gente conseguiu ver isso contra um Barcelona no primeiro tempo, no segundo tempo não foi tão bem assim. Inclusive poderia ter perdido esse jogo. O Torino vem numa fase horrorosa. O Torino não é mais aquele Torino que eu costumava acompanhar na temporada passada, retrasada e na outra. O Belotti, que é um dos caras que salvam ali no Torino, não está salvando tanto. E a situação do Torino é muito ruim. Né? Pela necessidade, o Torino vai para cima, vai dar espaço para o Napoli. Então, o Napoli propondo o jogo eu não gosto tanto, mas o Napoli tendo que contra-atacar em determinadas situações é muito bom. Tá? Então, fica de olho nisso daí. Pode ser mais um jogo para o Torino tentar se aproximar da Roma, que é o quinto colocado, para ir para a Europa League no próximo ano. Fechou? E vamos falar agora do domingo, rapidão. Começamos às 8h30 da manhã. Sempre tem um jogo 8h30 da manhã do domingo, né? Costuma ser bom para mim, por incrível que pareça. Tirando a última vez que eu fiz o Atlético de Madrid nesse horário, mas o Milan costuma ser bom. O Milan pega o Genoa, o Milan que tem aquele estilo de contra-ataque, né? Perdeu logicamente o Piatek, mas está com o Rebic jogando muito. O Milan por vezes se faz de morto na parte ofensiva, por vezes prefere quando não tem a bola dar uma recuada, deixar a bola com o adversário para pegar o adversário no contra-ataque. E pode parecer em determinadas situações que o Milan está por baixo no jogo, mas não é bem assim. Até fiz um estudo de caso lá no Patreon sobre isso. Então, se jogar o Rebic na esquerda, o Zlatan tem feito também até um bom papel ali na parte central. O Castilheiro na direita, não sei se está suspenso. Pode ser interessante trabalhar esses contra-ataques do Milan. Tá? Às vezes eu prefiro muito mais o Milan reativo do que o Milan propondo o jogo. Mas o Milan tem melhorado muito depois que o Zlatan chegou. Se eu não me engano, foi uma derrota só. Né? Deixa eu até conferir aqui que isso aqui é uma coisa interessante. Ó, depois do. Exatamente. É que não está mostrando aqui porque o jogo já passou, né? Mas depois do empate com a Sampdoria e depois daquela goleada para a Atalanta, o Milan não parou mais. Só foi uma derrota para a Inter se eu não me engano, foi na Copa Itália. Exatamente. Não, foi na Série A. Depois daquela derrota para a Inter, com a Copa Itália foi um empate com a Juventus. O Milan não parou mais. Né? Então isso é muito interessante. Depois, Bundesliga 2, nenhum jogo muito interessante para falar aqui, nenhum jogo perfeito, né? A não ser o Arminia jogando com o Wiesbaden. O Wiesbaden que é um time de meio de tabela como visitante, mas na classificação geral é um dos piores times da competição. O Arminia é um time que praticamente, se nada der errado, vai subir para a Bundesliga 1. É um time muito bem treinado, com um contra-ataque ferozíssimo, com uma proposta de jogo também muito avançada, muito forte. Enfim, é um time que já poderia facilmente trocar ali com o Paderborn na Bundesliga 1. E provavelmente vai ser essa troca que vai acontecer. Então, se fosse para escolher alguma coisa aqui na Bundesliga 2, seria um Beck esse Arminia contra o Wiesbaden, se a gente tiver leitura. Tá? São Paulo, que vem nesse acende e apaga também, parecendo a Greuther joga com Osnabrück, que é um visitante também de meio de tabela, né? Os dois times ali de meio de tabela. Se eu fosse trabalhar esse jogo, trabalharia gols. E o Bochum pega o Sandhausen, também dois times de meio de tabela. Bundesliga 1,
separei o Wolfsburg para vocês darem uma olhada. Por quê? Eu não quero influenciá-los a acompanhar o time do Wolfsburg, mas eu tenho acompanhado dois times da Bundesliga 1 em várias competições, que não são tão famosos assim, que é o Leverkusen e o Frankfurt. E tenho acompanhado eles por conta do contra-ataque. O Wolfsburg tem chamado muito atenção por conta desse quesito, dessa questão de contra-ataque. Então pode ser muito interessante observar o Wolfsburg aqui contra o União Berlim por conta dos contra-ataques. Beleza? É só um exercício que eu venho fazendo. Talvez eu vá até inserir o Wolfsburg no meu quadro de times, porque como eu tenho trabalhado bastante também no mercado de gols, quando não tenho oportunidade para match odds, pode ser interessante ficar de olho aqui no time do Wolfsburg, tá? Premier League tem o United fora de casa contra o Everton, o United que vem apresentando melhora depois que o Bruno Fernandes entrou na equipe. O Fred tem mostrado alguns lampejos também, mas eu não gosto do futebol do Fred. Eu não gosto do futebol do United, eu não gosto do time do United, tirando o Bruno Fernandes. Eu não gosto do treinador do United, mas é um jogo para se olhar aqui com o Everton. O Everton costuma ser aquele time que toma 3 gols e vai buscar o empate, ou faz 3 gols e cede 3 gols. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho. O City e o Arsenal, pelo que eu estou vendo aqui, foi cancelado, né? Ainda não tem data para acontecer. O Tottenham joga com o Wolves. O Wolves que acabou de ganhar do Espanhol, acabou de passar pelo Espanhol na Europa League, vai jogar as oitavas. Joga com o Tottenham, não vou dizer ameaçado, né? Porque o Tottenham já está bem garantido aqui como um dos principais na Premier League, só que o Tottenham já perdeu a quinta colocação para o United, já perdeu a quarta colocação ali, né? Já viu o Chelsea se distanciar um pouco mais e tomou uma sapatada. Poderia ser uma goleada, mas tomou uma sapatada do Leipzig, né? Foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais, porque o Tottenham não jogou, não contra-atacou, não tinha saída de bola, só jogava no chutão. Tem, se eu não me engano, o Heung-min Son como desfalque. O Lucas Moura está tendo que fazer o principal atacante, ele não joga muito bem assim. O Dele Alli muito abaixo. Então tem que tomar muito cuidado aqui, porque pela necessidade o Tottenham vai para cima do Wolves e vai dar espaço para o contra-ataque, que é uma das armas desse time laranja aqui. É um time, um luso inglês esse time, né? Porque praticamente só tem português. É bom ficar de olho, tá? A minha Atalanta, ali, joga contra o Lecce, fora de casa. A Atalanta quarta colocada, buscando chegar na Inter também, por que não? Tá todo mundo brigando pelo título, por que não? Vai jogar contra um Lecce que não é muito bom em casa, a Atalanta é ótima fora de casa. Só que essa odd em 40 para Atalanta, 1,35 para Atalanta é meio complicado, tá? Vamos ficar de olho. 11h30, Leipzig e Leverkusen, jogo incrivelmente para contra-ataque. Não tem dois times, talvez Leipzig, talvez Frankfurt e Leverkusen seja um jogo ainda melhor para contra-ataque, mas Leipzig e Leverkusen vai ser um jogo muito bom para contra-ataque. Só lembrar vocês que a última vez que o Leverkusen pegou o Dortmund, que também brigava pelo título, meteu 4-3, se eu não me engano, tá? O Leverkusen é um time que se faz de morto durante boa parte do jogo. Vídeo o que aconteceu com o Porto ontem na Europa League. Então, atenção aqui, tá? Às vezes você vai ver o Leipzig muito para cima, com muita posse, com muita pressão, você fala, nossa, esse jogo é back Leipzig. Pode ser. Só toma cuidado e tenta enxergar o que pode acontecer se aquele contra-ataque que você está vendo ser armado do Leverkusen encaixar, tá? Só para você não tomar um apavoro do Leverkusen nos contra-ataques. Eu, sinceramente, não vou fazer esse jogo do Espanhol com o Atlético de Madrid. O Espanhol acabou de ser eliminado também da Europa League pelo Wolves. O Atlético de Madrid tá ali naquela vai não vai na terceira colocação, tá focado no jogo da volta contra o Liverpool também, não vai ganhar o Campeonato Espanhol, né? Nessa posição tá bom para ele, né? Terceiro colocado para voltar para Champions. Mais nada, eu sinceramente não vou fazer esse jogo. Depois temos a Copa da Liga. City e Aston Villa e City, começando em 14, também estou fora, catapora, não quero essa odd do City aqui, nem de graça. O Werder Bremen com o Frankfurt está sendo adiado domingo, provavelmente por conta do jogo de hoje, né, que teve que ser, vai ter que se realizar no jogo de hoje da Europa League, então não teria tempo de descanso o
o time do Frankfurt. E também por conta do, se eu não me engano, o Werder jogaria. Não, o Werder não, foi o Frankfurt mesmo que joga da Europa League. 16h45, o jogo mais importante do italiano, talvez nesse ano, né? O confronto entre o líder e agora o terceiro colocado, a Inter. Olha que interessante, se a Inter vence esse jogo, não só chega perto da Juve, como pode tentar chegar perto da Lazio. Agora, se a Inter perde esse jogo, vê a Juventus abrir uma distância muito difícil de pegar, né? A gente sabe muito bem porque a Juventus não vai tropeçar tanto, e praticamente coloca só a Lazio disputando esse título. Olha que jogo importante, né? Juventus começando a 2,20 como favorita, a Inter jogando no contra-ataque, provavelmente no contragolpe, a Juventus uma tiriça com um meio-campo horroroso, tendo que se focar também no Lyon no jogo da volta. Olha que doideira, né? Olha que doideira. O Sarri ainda não conseguiu, o casamento Sarri-Juve ainda não conseguiu da Liga, o Conte já conseguiu da Liga na Inter, mas acabou vacilando. Jogo incrível aqui para ficar de olho. E outro jogo para ficar de olho é essa coisa linda aqui, ó. Real Madrid e Barcelona, o jogo mais importante da La Liga, né? Infelizmente eles acontecem quase em simultâneo, isso que é foda, né? Podia ser 2 horas de distância. A gente tem o Real Madrid aqui que acabou de tomar um pipoco para o City, o 2-1. Sérgio Ramos expulso, mas logicamente deve jogar esse jogo por conta de ser competição diferente. A gente tem um Real Madrid pressionado, né? Perdeu pro, acho que foi pro Leganés. Deixa eu dar uma olhada para quem foi. Eu sempre confundo Levante e Leganés. Perdeu pro Levante por 1-0. 2 vitórias seguidas porque perdeu pro City. Está a 3 jogos sem vencer desde do Osasuna fora de casa que o Real Madrid não vence. Vai pegar um Barcelona que já colocou 2 pontos de diferença. Se ganhar, abre 5. Nessa competição da La Liga, a gente sabe que é muito difícil perder esse tipo de vantagem de 5 pontos. O Real Madrid, o único grande rival do Real Madrid é a parte ofensiva. O Real Madrid realmente não consegue conseguir, sei lá, se livrar desse problema de um artilheiro, né, de um goleador. E pega um Barcelona que, na grande maioria das vezes, quando tem que propor jogo, ele se dá mal. Vídeo que aconteceu contra o Napoli, né, teve que propor o jogo, jogou muito mal. Vai jogar contra o Real Madrid em casa, que vai precisar se impor, que vai precisar ter a bola. Então o Barcelona vai jogar no seu estilo que mais te agrada hoje em dia, que é o contra-ataque. Vai tocar a bola ali com o seu líbero Ter Stegen. Vai fazer ali o seu jogo de chamar o Real para cima para tentar contra-atacar. E o Real Madrid, pelo fato de não ter um goleador, eu acho que é até bom para o Real se compactar lá atrás, usar essa zaga titular do Real, se for possível jogar, Varane, Sérgio Ramos, até o próprio Mendy para dar uma segurada no lado esquerdo, o Carvajal, e tentar pressionar o Barcelona, forçar o erro do Barcelona lá na frente. Porque ter que criar a jogada vai ser muito difícil para o Real Madrid, porque não tem ali um goleador, né? Então é tentar roubar ali do Barcelona, tentar forçar o erro do Barcelona e jogar na velocidade, né? De roubar e já tentar criar algum perigo. Esses são os jogos de sábado, domingo e de sexta que eu separei para vocês. Um destaque aqui não tem como ser outro: Juventus e Inter, Real Madrid e Barcelona são os meus destaques aqui para ficar de olho. Obviamente eu não vou conseguir fazer todos esses jogos, é impossível, né? Também vou viajar esse final de semana para poder participar de um aniversário de uma pessoa muito importante da minha família. Mas os jogos que eu conseguir fazer, eu vou fazer. Se você quer me acompanhar no Telegram, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Os links do Bom Dia Mercado também eu mando por lá. Compartilha a minha visão dos jogos. Compartilha a minha visão sobre cheiro de gol. Isso não é uma tip, tá? Você não precisa entrar em todas. Eu não estou passando tip para você entrar, estou passando a minha leitura de jogo. Às vezes eu nem estou dentro. Tá cheirando gol, mas às vezes não deu odd para mim. Às vezes o mercado que eu quero atuar não está na odd que eu quero ainda. Mas eu compartilho a leitura com vocês. Beleza? Então é isso, ficou um programa um pouco mais longo por conta da quantidade de jogos, mas espero que vocês me perdoem. Se você não deu like lá no começo, deixa o like aí no final. Se você chegou até o final, guerreiro, ajudar a gente a distribuir esse vídeo para outras pessoas. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí. Vou deixar mais um vídeo aqui do lado. Toda vez que você clica nesse vídeo, assiste outro vídeo, ajuda o canal do Theo a crescer.
No domingo eu vou postar um vídeo muito bacana sobre perfeccionismo para vocês. E é isso, a gente se vê então na segunda-feira. Valeu, pessoal. Juízo com o capital de vocês. Um abraço.